Olá, estamos aqui mais uma vez para falar com vocês do Espiritismo, aqui em nosso canal Pátria do Evangelho, levando também o Espiritismo, ou seja, as nossas informações de acordo com aquilo que nós entendemos sobre o Espiritismo, na página do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, também no Facebook. Nosso canal Pátria do Evangelho fica no YouTube. Eu queria falar com vocês hoje sobre a questão do Espiritismo, e principalmente sobre a questão do centro espírita. Centro espírita que tem sido, para nós que estudamos o espiritismo, um centro de estudos de uma doutrina que vai nos iluminar, vai nos trazer conhecimento, vai nos trazer muitas vezes serenidade e paz para o nosso dia a dia. O espiritismo, todos sabem, surgiu com as manifestações dos espíritos que acontecem desde o início do mundo, mas principalmente em 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos pelo insigne professor Allan Kardec. E quando foi lançado então este livro, Kardec fez aí o seu compilado de perguntas e respostas dos espíritos para nós, ele iniciou aí um trabalho filosófico, trabalho este cujo objetivo é levar as pessoas a pensarem a respeito da vida, a respeito do nosso destino aqui, de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui. E nesse sentido, Kardec abriu para nós um leque de possibilidades para a divulgação espírita. Ao seu tempo, ele andava a cavalo, de carruagem, levava os livros, imprimia, era uma forma artesanal de impressão, e mesmo assim ele conseguiu levar para o mundo conhecido obras, né, que ele escrevia e também levar mensagem, né, a mensagem espírita para pessoas do mundo inteiro, digo, do mundo conhecido. Então, o centro espírita ele não é apenas um amontoado de tijolos, uma casa feita de madeira, tijolos, alvenaria. O centro espírita não é a sua representação física, não é aquele salão ali, aquela organização física, que é lógico é necessário, porque o nosso corpo físico precisa de proteção. Então não é aquilo ali. Aquilo ali é apenas uma parte da organização do que é verdadeiramente o centro espírita. O centro espírita é, na verdade, uma instituição, um núcleo de pessoas, de espíritos e de pessoas, né, encarnadas, e espíritos no plano espiritual, incumbidos de levar ao homem, à humanidade, o conhecimento do Espiritismo. Conhecimento este que vai nos levar, né, a humanidade em si para o seu crescimento, para o seu aprendizado, para a sua reforma íntima. O Espiritismo, gente, não é, como muitas pessoas pensam, uma doutrina acabada, um projeto terminado. Ele está crescendo à medida em que as pessoas estão conhecendo. E à medida que nós conhecemos, os Espíritos nos fazem revelações novas. E à medida que as revelações novas vão chegando, nós vamos compreendendo mais a nossa questão de ser humano aqui na Terra, de ser espiritual, de ser eterno. Desde que nós saímos da criação, que Deus nos criou, que Deus nos jogou ao mundo, nós seguimos compreendendo, aprendendo, adquirindo conhecimento, adquirindo experiência. E estas experiências, elas são necessárias para que nós um dia consigamos obter a chamada felicidade. Não falo da felicidade temporária, dos momentos de felicidade e alegria que nós já temos a oportunidade aqui neste mundo e também no plano espiritual. Mas eu falo daquela sensação plena de felicidade e que não acaba, né, eterna, cada vez mais forte, que é o que Deus deseja para os seus filhos. Então, como eu disse, o centro espírita não é só um aglomerado de tijolos, um salão. É ali um projeto que visa levar essa luz maravilhosa à humanidade. É do centro espírita que saem os médiuns, né, que escrevem, que buscam trazer o conhecimento para todos nós.
Estou falando isso porque eu tenho visto assim, no movimento espírita em geral uma diminuição muito grande dos frequentadores. O que está acontecendo, eu acredito que em várias partes do nosso Brasil, devido principalmente à vinda da pandemia, né, que agora que está passando, as pessoas não estão retornando aos centros espíritas. Muitos se acomodaram e estão ali, né, tentando trabalhar ou conhecer apenas pela internet. Mas nós sabemos da necessidade de se ter um núcleo físico, né, onde as pessoas se reúnam, porque nós temos corpo físico, né? Que nós nos reunamos para entender, para compreender, para divulgar o Espiritismo. E principalmente para acolher aquelas pessoas que nos buscam para poder compreender melhor as questões espirituais, as questões da vida. Os espíritos estão ali para nos ajudar, para colaborar conosco em nosso trabalho. E nós precisamos estar com eles para que o nosso trabalho seja realmente objetivo e alcance realmente o máximo de corações, de pessoas, de estudiosos e aumentem cada vez mais o número de pessoas esclarecidas com o Espiritismo. Devido talvez também às dificuldades das pessoas nas questões políticas, as divisões, os antagonismos, né, as polêmicas, e as pessoas estão deixando um pouco de lado a questão de estudar o Espiritismo, talvez porque não goste de alguém que pensa diferente nessa posição ou naquela, e talvez também porque as pessoas estão se acomodando e não querem sair dessa acomodação, dessa zona de conforto, para buscar batalhar pelo conhecimento e pelo crescimento junto, né, em fraternidade, em comunidade. O que está acontecendo muito, a gente vê, é que as pessoas estão tentando estudar sozinhas, né, estão buscando vídeos e tal, mas não estão querendo a companhia de outras pessoas para acompanhar ou para participar ali dos estudos. Acontece que o homem ele passa por experiências traumatizantes e essas experiências talvez resultem de certas, em algumas pessoas, algumas formas de defesa, né? Essas formas de defesa às vezes são, inclusive, a questão de se unir, né? De se reunir com outras pessoas. Então elas se defendem para poder não se prejudicarem ou não vierem a ter algum problema com alguém, né? Devido, como eu falei, às diversas dificuldades que têm ocorrido em nosso país ultimamente. Então, gente, vamos voltar para o centro espírita, vamos trabalhar esse conhecimento, vamos buscar aprender juntos. Homens e mulheres, todos nós possuímos defeitos e todos nós estamos aqui para tentar buscar este conhecimento, né, que vai nos melhorar. Nós somos diferentes e nós somos muito diferentes, profundamente diferentes, às vezes, em determinados aspectos. Mas no geral, o Espiritismo ele existe para que a gente possa, mesmo sendo diferentes, junto a gente ser convergente para o ensinamento espírita, para o ensinamento dos espíritos e para a união entre nós. O Espiritismo ele vai nos libertar da ignorância. Ele vai fazer com que a gente converse, discuta, aprofunde em todos os conhecimentos da vida. E a gente passa a ser pessoas mais esclarecidas. E sendo pessoas esclarecidas, nós não seremos atacados, ou seja, talvez o ataque, né, de alguém à nossa moral, à nossa conduta, à nossa forma de ser, não vai nos atingir da forma que atingiria se a gente ainda não tivesse o conhecimento espírita. Porque é verdade que existe muita gente que é melindrosa, né? Qualquer coisinha elas se apegam, né, a pensar que alguém disse alguma coisa em virtude dela. Mas a questão é que o Espiritismo vai nos libertar disso. Se você estuda, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, a forma de entendermos Jesus, você vai precisar, então, aliás, você vai entender, então, que não há essa questão do melindre, ela é desnecessária, né? Então,
Muitas vezes nós pensamos que o centro espírita ele existe para estar ali algumas pessoas que estão dispostas a fazer o estudo, falar de mediunidade, falar do evangelho, falar do que o espiritismo traz. Mas não é só isso. O centro espírita está ali para acolher, para nos unir, para transformar os nossos espíritos em seres mais fortes e principalmente para nos defender do mal que acomete a todos nós. Os espíritos podem trabalhar sem o centro espírita, mas o centro espírita é um ponto de apoio para a espiritualidade trabalhar aqui na Terra. Então vamos ficar firmes e buscar melhorar a nossa frequência nos trabalhos espíritas. Você, onde quer que você more em nosso Brasil, procure o centro espírita, busque conhecer mais, busque conhecer as pessoas que estão ali, lembrando que elas têm defeitos, como nós temos, nós todos temos, mas que estamos ali, ou que o centro espírita está ali para nos fortalecer diante a nossa fé. A fé espírita, ela é uma fé raciocinada. Por isso, as pessoas têm o direito de pensar diferente em relação a essas questões, principalmente as questões espirituais. Embora tenhamos a doutrina espírita, tem, né, a codificação de Kardec para nortear os nossos passos, nortear o nosso conhecimento. Falou, pessoal? Que Deus abençoe, Deus ilumine e proteja todos. Que Deus realmente seja o seu alvo, né? Ou seja, buscar se melhorar, se levar para Ele. Obrigado.